relator, queria começar com a análise da notícia mais recente do cancelamento das comissões que estavam previstas para hoje. Qual que é a temperatura política que a gente está vendo do Congresso, inclusive na opinião pública, no meio disso tudo? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias, que eu estou vendo ali também. Olha, essas comissões, na verdade, elas não tinham nenhum sentido e nenhuma razão de ser. Elas foram convocadas por fora do regimento interno. É importante a gente esclarecer para quem está assistindo. A Câmara, ela e o Congresso Nacional como um todo, ele entra em recesso na segunda quinzena de julho. Isso acontece todos os anos. Então, do dia, mais ou menos do dia 15, 16 de julho em diante, e só retoma na primeira semana de agosto. Quando o Congresso entra em recesso, não funciona o plenário e não funciona nenhuma comissão. O que os bolsonaristas já tinham marcado era uma comissão artificial. Essa comissão já não tinha legitimidade, era uma reunião clandestina das comissões onde eles têm maioria. E mesmo isso foi cancelado, o que demonstra o desespero que eles estão. Na verdade, o Congresso vai se debruçar, quando terminar o recesso daqui a 2 semanas, não na tornozeleira do Bolsonaro, que é um tema do judiciário que está mais do que justificado. Eu ouvi agora o professor Maierovitch, que trazia todos os elementos que justificam a tornozeleira no Bolsonaro. O Congresso vai se debruçar, eu espero, na cassação do seu Eduardo Bolsonaro, que comete crime de lesa pátria, não renunciou ao mandato e, inclusive, vale dizer, ele utilizou verba pública do contribuinte brasileiro. Ele não estava recebendo salário porque estava licenciado. É verdade, mas quando se está licenciado, se acessa a verba de gabinete. E só no mês de maio, o Eduardo Bolsonaro, licenciado nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil, gastou mais de R$120 mil de verba de gabinete. Ou seja, nós temos um mandato sendo utilizado para traição da pátria e que precisa ser cassado imediatamente. Esse assunto o Congresso vai ter que se debruçar, assim como em dar para o governo do presidente Lula os instrumentos para responder e para o Brasil se preparar ao tarifaço do Trump, à agressão estrangeira que o país está vivendo nesse momento. Por favor, passa a palavra já aqui para o Sakamoto e para o Josias. Queria só para complementar rapidinho aqui, deputado, como que o senhor vê nesse momento a situação de Hugo Mota, também com esse cancelamento das comissões? Muito dos olhares voltados e para a frustração dos bolsonaristas com o fim e esse adiamento, no caso, né, das comissões até a volta do recesso. Como que está a situação do presidente da Câmara agora nessa mobilização? Como que essa decisão foi vista? Olha, eu espero que o presidente Hugo Mota compreenda o momento que nós estamos vivendo, e ele deu alguns sinais nesse sentido, desde quando assinou em conjunto com o presidente Davi Alcolumbre um posicionamento contra a agressão dos Estados Unidos, e agora em outros posicionamentos também de não aceitar a chantagem bolsonarista para tentar interromper o recesso, que compreenda o que está em jogo no Brasil. Veja, de um mês para cá as coisas mudaram no país. Você tem uma briga política natural, você tem uma antecipação da eleição de 2026 que é natural. Agora você tem um ataque inédito de uma potência estrangeira, da nação mais poderosa do mundo, contra o Brasil, contra a soberania brasileira, ameaçando setores econômicos do Brasil, ameaçando empregos no Brasil, ameaçando sanções mais fortes no Brasil, querendo atentar contra o PIX, um meio de pagamento nosso, próprio, desenvolvido, que facilita a vida do brasileiro, em nome das empresas de cartão de crédito, querendo atentar, inclusive, contra o próprio Congresso e o Judiciário, quando se coloca a hipótese de posicionamentos de regulamentação das Big Techs norte-americanas. Ou seja, é um ataque à soberania inédito. Não há, na história recente brasileira, um ataque dessa dimensão, e, portanto, exige uma resposta, de unidade nacional contra os traidores da pátria e a agressão norte-americana. Eu acredito que o Hugo Mota, com a responsabilidade de presidente da Câmara, para além de suas posições pessoais, vá se posicionar em torno
da construção dessa resposta patriótica, dessa resposta nacional, soberana à agressão norte-americana. Quem está se isolando nesse processo é a extrema-direita bolsonarista, porque agora eles estão numa posição que é o seguinte: não tem meio termo, não tem somebody love. Ou você está com o Brasil contra as agressões do Trump, ou você está com o Trump contra a soberania nacional. Não tem meio termo nesse momento. E é aí que os bolsonaristas estão se revelando, como não é surpresa, alguém que nunca foi patriota, não foram patriotas, estão atuando como traidores da pátria, conspirando com o Trump e se isolam politicamente, que é o que deve acontecer nos próximos meses. Deputado, bom dia Guilherme, tudo bem? Seguinte, eu queria perguntar para ti a situação do Eduardo Bolsonaro. O período de licença dele acabou, né? A oposição no Congresso está discutindo projetos como aumentar para 240 dias o tempo de licença, o trabalho remoto de deputado, né? Ou seja, que é possibilitar o trabalho remoto de deputado, ou conseguir que ele seja emprestado como secretário para o Tarcísio, ou mesmo em Santa Catarina, né, lá com o Jorginho Melo. Eu queria que você analisasse qual que vai ser o destino do Eduardo Bolsonaro. E também tem uma coincidência, porque é o seguinte: o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli foram os 3 mais votados em São Paulo em 2022. E o Eduardo Bolsonaro se autoexilou lá nos Estados Unidos, onde vem atacando o Brasil e as instituições, e a Carla Zambelli se autoexilou na Itália, né? Também os dois em meio à discussão a respeito de punição por comportamentos tidos como antidemocráticos, né? E eu queria também que você analisasse essa situação. Olha, Sakamoto, eu tô aqui autoexilado no Campo Limpo, né? Aqui, nesse exato momento, dando a entrevista para você. É muito curioso você ter lembrado isso, porque dos 3 deputados mais votados do estado de São Paulo, eu sou o único que estou exercendo o mandato, honrando os votos que recebi do povo paulista, né? Uma fugiu para a Itália, a outra fugiu para Miami, e lá estão. Mas, olha, em relação às medidas para poder salvar o Eduardo Bolsonaro, eu estou ansioso para ver até onde vai a cara de pau dos bolsonaristas. Porque se eles tiverem a cara de pau de propor trabalho remoto na Câmara ou licença de quase 1 ano, um deputado poder ficar licenciado quase 1 ano recebendo verba de gabinete, ou qualquer coisa desse gênero, aí todas as máscaras vão cair. Todas as máscaras vão cair, né? Já votaram muitos deles pelo aumento do número de deputados, né? Agora querem votar para um deputado que já trabalha institucionalmente na Câmara 3 vezes por semana. Aliás, a jornada dos deputados é 3 por 4, e muitos ali querem manter para o povo a escala 6 por 1, e agora ainda querem que esse trabalho possa ser remoto ou tenha mais folgas para poder facilitar a presença do Bananinha em Miami. Quer dizer, isso não tem o menor cabimento. Isso vai gerar uma reação, uma rejeição profunda da sociedade brasileira. Eu acho que nem na base bolsonarista eles conseguem sustentar uma medida tão esdrúxula como essa. Por isso eu acredito que isso não vá para frente, tá? Eu acredito que o debate que deve acontecer é um debate sobre a cassação do mandato dele no Conselho de Ética. Já há procedimento, já há representação nossa, de outros partidos que também entraram. Eu mesmo representei na Procuradoria-Geral da República criminalmente, porque aqui nós temos que tratar 2 procedimentos quando se trata do Eduardo Bolsonaro. Um é a perda de mandato, tá? Não só por abandono, mas por quebra de decoro parlamentar, conspirando contra o país. O outro é a condenação criminal por crime de lesa pátria do Eduardo Bolsonaro, conspirar com potência estrangeira. Eu fico imaginando uma coisa, Sakamoto. Se o Eduardo Bolsonaro ou a Carla Zambelli
mas particularmente ele, se eles fossem deputados dos Estados Unidos, do Congresso americano, e fizessem a conspiração que eles estão fazendo contra o país deles, em outro país, na Europa, na China, ou aqui no Brasil, eles iriam para julgamento com devido processo legal se tivessem muita sorte. Mais provável é que eles fossem parar numa base secreta da CIA em Guantánamo, em algum lugar do Pacífico. Porque é crime de traição nacional de uma forma assim abusiva. E eles fazem isso contra o Brasil na maior cara de pau, no maior viralatismo, subentendendo o Brasil como quintal dos americanos, trabalhando nessa lógica de maneira aberta. Eu acho que é isso. Esse vai ser o risco a partir de agora. Esse vai ser o grande risco da divisão da política nacional neste próximo período. Quem defende a soberania nacional, quem defende o Brasil e quem é traidor da pátria. Agora, deputado, agora estão analisando lá os aliados do Eduardo Bolsonaro até a hipótese de nomeá-lo secretário de Estado em Santa Catarina, cujo governador, Jorginho Melo, tem adoração pelo Bolsonaro, como forma de renovar a licença dele, do Eduardo Bolsonaro, e impedir a perda do mandato, até pelo excesso de falta. Não está se falando nem em cassação, porque eles parecem não considerar essa hipótese. Por que é que um ambiente assim, que, para usar a sua palavra, é tão esdrúxulo, a despeito dessa aparência tão um pouco higienizada, não há um consenso sobre a necessidade de cassar o mandato? A sua posição está clara aqui, mas os senhores não têm voto para cassar o mandato do Eduardo Bolsonaro, né? Eu não sei se não tem, Josias. Vamos ver como as coisas vão evoluir. É lógico que a esquerda sozinha não tem voto para isso. Nós temos 130 deputados de 513. A esquerda não tem hoje nem um terço da Câmara dos Deputados. E é por isso que nós tivemos derrotas como a do IOF, o Almeida Conde Luz e outras tantas na Câmara, né? Agora, a extrema-direita sozinha também não tem voto para manter o mandato dele. Tudo vai depender de como vai se posicionar o Centrão nesse processo. Eu diria para você que hoje não tem voto, mas daqui até o fim do recesso, na primeira semana de agosto, se o Trump de fato confirma, como tudo indica, pela falta completa de disposição de negociação da diplomacia norte-americana, se o Trump confirma as tarifas no dia 1º de agosto, e isso começa a impactar a economia brasileira, impacta o setor do agronegócio, impacta setores industriais, impacta a Embraer, começa a gerar um risco de fechamento de parque industrial, um risco de perda de emprego. Quem é que vai direcionar a reação brasileira? Será o governo do presidente Lula, que já está discutindo, inclusive, nós temos essa notícia hoje, um crédito para poder apoiar os setores afetados. Eu sou defensor de que se aprove no Congresso Nacional um crédito extraordinário, robusto, para se permitir que o governo lide com essa situação, assim como teve na pandemia. Você teve o orçamento de guerra na pandemia para poder permitir que o governo lidasse com uma situação extraordinária. Era o governo Bolsonaro. E mesmo assim houve um consenso na sociedade de que precisava daquele dinheiro para os hospitais de campanha, para o SUS, para proteger o país da Covid. Agora, não é uma catástrofe sanitária, mas é um ataque estrangeiro que impacta a economia brasileira e pode ter impactos na sociedade brasileira. O governo vai ter que ter instrumentos para poder reduzir a inflação, porque a tendência é que o dólar suba e isso impacte a inflação. O governo vai ter que ter instrumentos para poder substituir as exportações que iam para os Estados Unidos. Por exemplo, no caso do agro, que a Companhia Nacional de Abastecimento possa fazer compras públicas de café, de suco de laranja, de carne, e colocar isso no mercado interno, que geraria inclusive uma queda do preço para a população e permitiria que não ficasse um monte de container fechado lá no Porto de Santos estragando, né? Por exemplo, no caso da Embraer, de que maneira o governo pode atuar nisso, né?
Por exemplo, no caso, inclusive, de substituição de tecnologia que a gente importa dos Estados Unidos e que talvez, numa escalada, não sejam mais exportadas para o Brasil. Isso implique um investimento emergencial em pesquisa, desenvolvimento, tecnologia de ponta, eventual quebra de patentes. Por que eu estou dizendo tudo isso, Josias? Porque esse cenário pode criar uma oportunidade para um pacto nacional popular amplamente apoiado pelo povo brasileiro, inclusive por setores econômicos, até alguns que estiveram alinhados com o bolsonarismo, que você vai ter um realinhamento no próprio Congresso Nacional. Então, eu não dou de barato que a gente não tenha voto em agosto para poder caçar uma das pessoas que tem atuado de maneira mais vexatória e ignominiosa como traidor da pátria, como conspirador contra o seu próprio país. Eu acho que pode ter. A esquerda sozinha não tem, mas a depender de para onde for o cenário político e da capacidade de reação do governo e da sociedade brasileira à afronta à soberania, pode ter. Deputado. Guilherme. Vai, Nath, desculpa. Não, na verdade, eu ia só perguntar justamente desse para onde vai o Congresso, porque muito se fala, inclusive em uma das manifestações recentes do Eduardo Bolsonaro, depois do bloqueio das contas dele determinada pelo Moraes, ele disse que só vai descansar depois que Moraes for punido, depois que houver o impeachment dele no Senado, e muito se traça sobre, além de Bolsonaro e a discussão de momento, a configuração do Congresso em si, caminhando para essa pauta anti-STF. Queria uma opinião do senhor também sobre como que está essa situação no momento e a viabilidade disso crescer em ataque ao STF, também falando da formação política das movimentações pelo Senado. Olha, eu não vejo clima no Congresso para uma atuação anti-STF. Veja, no momento em que uma potência estrangeira ataca e sanciona ministros da Suprema Corte, se o Congresso for na direção de projetos de limitação do STF, significa a adesão do Congresso a um projeto de traição da pátria. Não porque o STF está acima de qualquer crítica, de qualquer questionamento. É muito importante, viu, Natália, a gente pontuar isso, porque os bolsonaristas constroem uma narrativa, ela vai sendo repetida e às vezes pega. Ministro do STF não está acima de crítica. O próprio STF, enquanto instituição, pode sofrer uma série de questionamentos. Isso é parte da democracia. Eu mesmo já fiz críticas agudas, já fui processado pelo ministro Gilmar Mendes por críticas que fiz a ele. Já escrevi artigos e dei entrevistas criticando duramente o ministro Alexandre de Moraes. Agora, isso é uma coisa, isso é parte da democracia. Conspirar contra a corte aliado a potências estrangeiras é outra coisa. Planejar matar ministros do Supremo é outra coisa, né? Fazer articulações para fechar o Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Então, veja, os bolsonaristas não estão respondendo judicialmente porque criticam o Supremo. Que é isso que eles dizem, aí fica um negócio como se fosse a defesa da liberdade de expressão contra a censura. Eles estão respondendo judicialmente porque eles planejaram matar o ministro do Supremo, que eles tentaram dar golpe que fecharia o Supremo, e porque agora eles estão conspirando contra um país estrangeiro, contra uma instituição brasileira. Ponto. Eu não vejo clima algum para que isso tenha eco no Congresso Nacional. Acredito que eles vão passar por um processo, já começaram a passar, e vão passar por um processo cada vez mais agudo de isolamento, se insistirem em se manter como traidores da pátria. E acredito que vão fazer isso. Patriotas nunca foram, e agora, com esse alinhamento incondicional de vassalagem ao Donald Trump, todas as máscaras caem e acredito que vão ficar cada vez mais isolados. Vale dizer, inclusive, a máscara do seu Tarcísio, né? Que tentava criar essa quimera, essa coisa assim, meio esquisita, chamada bolsonarismo moderado, e a gente via algumas pessoas do establishment, na própria mídia, né, na Faria Lima nem se fale, aplaudindo, achando lindo, fazendo um coquetel com caviar e champanhe. E aí, quando a coisa esquentou, né, olha para que lado o Tarcísio foi. Não existe bolsonarismo moderado, isso ficou muito evidente.
né? A primeira reação dele aos ataques do Trump foi ser bolsonarista raiz, aí apanhou dos moderados, aí tentou fazer uma guinada para os moderados, um gesto para os moderados, apanhou dos bolsonaristas, né? Hoje ele perdeu até o caminho de casa. Então, essa é a situação que o bolsonarismo se encontra hoje. Ô deputado, tem um ponto, a gente está analisando aqui a situação, a reação, o comportamento do Congresso diante desses ataques que ferem a soberania nacional. E isso, é claro, acabou, é uma coisa que pode aproximar o próprio governo Lula do Congresso Nacional, aproximar mais, melhorar as relações. Por outro lado, os deputados entraram em férias às rusgas com o Lula. O Lula vetou o aumento de deputados, né, de 513 para 531. Né? Há a questão do IOF, que não deglutiu para muitas pessoas no Legislativo, né, o voto do Alexandre de Moraes, que liberou parcialmente a cobrança do IOF. E houve aquela aprovação no último momento daquela bomba lá de poder usar os 30 bilhões lá do Fundo Social do Pré-Sal para outros fins, para abater dívida de agricultores, né? E aí eu queria que o senhor analisasse como é que o senhor espera o Congresso Nacional na hora que rolar o volta às aulas, sabe? Na hora que sair das férias, como é que vai ser o comportamento do Congresso com relação ao governo Lula, né? Essas rusgas tendem a amainar com esse período de recesso, ou o pessoal vai votar, o Congresso vai votar meio com sangue nos olhos? Tudo depende, Sakamoto, de como vai estar a situação da sociedade. Sabe? Se houver uma escalada, se o Trump de fato confirmar as tarifas dia 1º, se houver um apontamento do risco de outras sanções econômicas para o Brasil, na minha avaliação, a tendência é se construir uma maioria do Congresso em defesa das reações do governo Lula em nome da soberania nacional. É lógico que não vai se passar uma borracha em todas as disputas entre a maioria do Congresso e o governo. Agora, vale dizer, porque quando a gente lista, pode parecer que o governo fez uma afronta ao Legislativo. Né? Tudo isso começou com uma afronta do Legislativo ao governo e ao país. Prerrogativa de editar decretos sobre a alíquota de IOF é do Executivo, ponto. Não cabe o PDL. O PDL é inconstitucional e por isso foi derrubado pelo Supremo. Ali houve uma semana em que eu acho que uma parte do comando do Congresso acreditou, subiu num salto tão alto, acreditou que tinha plenos poderes, como se não existisse governo no Brasil, como se não existisse limite social no Brasil, e aprovou uma série de medidas, mirando o governo Lula, mas atacando o povo brasileiro. Teve o da conta de luz, teve o aumento do número de deputados, teve o IOF, ou seja, isso gerou uma reação da sociedade. Nós vimos essa reação ao longo do último mês. Aliás, foi a primeira vez desde o início do governo Lula em que a esquerda botou mais gente na rua do que a extrema-direita, como nós fizemos na Paulista no dia 10. Né? Então, veja, eu acho que existe um caldo da sociedade e acho que esse recado também foi entendido por parte do Congresso Nacional. Tanto é que também se votou logo antes do recesso na comissão do imposto de renda, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a tributação do super rico num texto praticamente igual ao que foi enviado pelo governo, né? E que provavelmente será votado já em plenário na primeira semana pós-recesso, algo que estava travado há 3, 4 meses. Eu acho que pode existir um clima que, não obstante alguns enfrentamentos que vão ter, e veja, Sakamoto, é natural que tenha enfrentamento. Nós temos um governo que foi eleito por uma coalizão, chamemos de centro-esquerda, certo? Com alguns setores de centro e tal, mas liderada pela centro-esquerda. E você tem um Congresso de hegemonia de direita.
Então, como existiram até aqui, existirão outros momentos de embate entre o Congresso e o governo. Mas, na minha leitura, o que dará o tom em agosto será uma unidade em torno da soberania nacional contra a agressão estrangeira. Agora, deputado, o Brasil está se deparando hoje com um cenário que não admite reação de meia tigela, né? Para usar a sua expressão, não há espaço para meio termo. Seria inconcebível contemporizar com uma chantagem que o Trump impõe, aí uma sanção de 50% contra o Brasil e exige como resgate a impunidade de um Bolsonaro que está às vésperas da condenação criminal. Nesse contexto, a reação adequada do governo resultou na melhoria da imagem do Lula, no desarranjo dos planos políticos do bolsonarismo. O que eu queria lhe perguntar é, o senhor mesmo considera a hipótese bastante plausível de daqui a 9 dias começar a vigorar a tarifa de 50%. Trump não recua, começa a vigorar e com ela todos os efeitos econômicos. Dificuldades para os exportadores, eventualmente desemprego. Aí o governo passará a ser cobrado por resultados. Está lá o ministro Fernando Haddad esboçando lá o seu plano de contingência, mas a eleição ainda é um ponto longínquo do calendário, né? Não pode haver uma reversão de cenário lá na frente. O Lula também não pode sofrer algum tipo de prejuízo se não houver uma solução efetiva. Temos do outro lado alguém que não quer negociar, está fazendo uma chantagem, né? Em que medida esse cenário de hoje se prolongará até a eleição de 2026? Josias, é muito difícil a gente ter uma clareza de até onde o Trump vai. Veja, existe uma estratégia. Eu não estou entre aqueles que acham, nossa, o Trump é um maluco, um alucinado, ele age de um dia assim, no outro dia ele acorda de outro jeito e age de outro jeito. Não. Existe uma estratégia. Qual é a estratégia que o Donald Trump tem com o tarifaço, não só contra o Brasil? A estratégia do Donald Trump, visivelmente, é reduzir os déficits comerciais americanos que os Estados Unidos acumulou sistematicamente desde o pós-guerra, né? Reindustrializar os Estados Unidos. Isso implica uma mudança da ordem econômica que nós vivenciamos nos últimos 30, 40 anos. Que é a ordem neoliberal. Ou seja, do livre comércio, o Trump estabelece uma linha ligada ao protecionismo, recupera um papel de intervenção de Estado desse ponto de vista, né, na economia, e busca fazer um processo de reindustrialização, de algum modo revertendo a absorção do capital produtivo pelo capital financeiro, que nós vimos também nos últimos 30, 40 anos. Essa é uma estratégia do Trump, é uma estratégia de médio e longo prazo dos Estados Unidos. Nessa estratégia existe um cálculo geopolítico, na medida em que a tendência é que a China supere economicamente os Estados Unidos nos próximos anos. Então, existe um cálculo geopolítico, e é aí onde a gente entra. Eu acho que o Brasil entra de duas formas, e por isso que, na minha leitura, é claro que o Trump pode não ter força para fazer o projeto dele, Josias, mas se ele tiver força para fazer o projeto dele, essa situação tende a se agravar por um período um pouco mais longo. Por quê? Primeiro porque o Trump, nesse projeto de reconfiguração, de tentar reestabelecer um domínio norte-americano que vem sendo solapado cada vez mais pela China, o Trump precisa meio que reeditar uma doutrina Monroe do século XIX, do América para os americanos, que é tratar a América Latina como seu quintal, livre de influência chinesa, como uma espécie de uma zona de segurança para eles. Segundo, que ele precisa atacar os BRICS, que é quem tem condições hoje de oferecer um comércio mundial paralelo ao dólar e ao sistema SWIFT, que é um sistema controlado pelos Estados Unidos de comércio mundial. Então, atacar os BRICS, qual é o elo mais fraco dos BRICS? O elo mais fraco dos grandes países dos BRICS é o Brasil, né? Mais do que Rússia, China, Índia, até porque esses três, inclusive, têm bomba atômica, são potências nucleares. Então,
o Brasil, por estar na América Latina, que os Estados Unidos, de uma maneira imperialista, sempre conceberam como seu quintal, e por estar nos BRICS, é um alvo privilegiado deles. Então, eu não acho que o Trump vai recuar, por vontade própria. É lógico que isso pode começar a ter efeitos inflacionários na economia norte-americana, lobbies de setores produtivos norte-americanos que o façam recuar. Mas o fato dele não querer negociar e dizer isso com todas as letras expressa uma estratégia geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Agora, isso implica que o Brasil precisa se preparar para uma disputa comercial no âmbito dessa guerra fria que o Trump abriu, para uma disputa comercial de longo prazo. Então, nesse sentido, um debate é o que tem que ser feito com a população brasileira. O presidente Lula começou muito bem, colocou as coisas nos termos corretos, do que está em jogo, de que é a soberania, de que soberania não se negocia, ponto final. E esse debate tem que continuar sendo feito com o povo brasileiro, em pronunciamentos em cadeia nacional, em eventos públicos, nas redes sociais, de todas as formas possíveis. Em segundo lugar, o governo terá que adotar medidas, do meu ponto de vista, ousadas, para poder se preparar para um enfrentamento de longo prazo sem que isso deteriore a economia brasileira. E é possível fazer isso. É possível fazer isso. Isso, inclusive, pode ser, Josias, por razões ruins, uma oportunidade para o Brasil recuperar o Pacto de Desenvolvimento Nacional, soberano. Tá? Porque você vai ter que fazer uma compensação dessas exportações. Porque você vai ter que retomar um investimento em tecnologia de ponta. O que o Brasil mais importa dos Estados Unidos? E aqui eu já estou supondo uma escalada em que os Estados Unidos, inclusive, ampliem as sanções para fazer embargos de outra ordem. O que o Brasil importa dos Estados Unidos? Tecnologia. Nós temos que substituir isso. Nós temos que considerar medidas mais ousadas de proteção da economia nacional para que a coisa não desanque. Nesse sentido, eu acho que o presidente Lula, como um estadista experiente, vai estar plenamente à altura e permitir com que as coisas fiquem claras para o povo brasileiro. E a divisão de quem defende a soberania e quem é traidor da pátria.